A Grão Direto, que é uma plataforma de comercialização digital de grãos da América Latina, levantou 90 milhões de reais numa rodada de investimentos. Os recursos serão destinados à expansão de soluções tecnológicas e financeiras e à aceleração da digitalização do agronegócio. A gente vai conversar agora com o Fred Marques, que é cofundador e CTO da Grão Direto. Boa tarde para você, Fred. Seja bem-vindo aqui ao Real Time. Boa tarde, Marcelo. É prazer falar com vocês aí sobre a Grão, sobre o agro brasileiro. Estava escutando aí a conversa sua com o deputado Pedro, né? Então, estamos aqui à disposição para esclarecer, falar um pouquinho mais da Grão e falar um pouquinho mais sobre o agro e inovação, né? Como que a gente pode juntar essas duas coisas. Muito obrigado. Bom, eu queria entender primeiro como é que funciona a plataforma. A Grão Direto ela foi criada já há alguns anos, né? E a nossa visão é criar uma plataforma digital no agro brasileiro, neutra, aberta, independente, né? Que traga produtores, compradores, empresas de insumo, né? Então todos os players do mercado, para se encontrarem num lugar e fazer os melhores negócios fora da porteira, né? A gente costuma dizer que dentro da porteira o agro brasileiro é referência no mundo, a gente é um setor da economia muito relevante para o Brasil, mas fora da porteira, né? Na hora de fazer negócio, na hora de fazer gestão de risco, na hora de financiar as produções, já ainda existe um gap, né, para a gente melhorar muito, né? Então, a Grão Direto foi criada com esse conceito. Hoje, a gente é capaz, por exemplo, de calcular mais de 40 milhões de preços em tempo real para mais de 14 mil pontos de entrega e retirada no Brasil todo, né? Então, a gente tem uma liquidez no mercado digital muito grande. Antigamente, né, no modo tradicional, os produtores e compradores ainda ligavam para tentar achar qual era o melhor negócio, ligava para um, ligava para outro, né? Então, um mercado muito similar ao que era o de bolsa, por exemplo, antes da digitalização, né? Então, o mercado físico de grãos, né, que é onde a Grão Direto atua, passava muito por essa dor, né, quando a gente começou, e hoje a gente já conseguiu aí ter grandes empresas como clientes, grandes empresas como investidores, digitalizar mais de 8 milhões de toneladas, por exemplo, no ano passado, que já representa aí 3%, 4% de toda a produção brasileira, né? Então é só o começo ainda, né, mas a gente está feliz, né, por ter conseguido novamente atrair grandes players do mercado, não só do agro, né, mas do mercado financeiro, mercado de inovação, mercado de startups, para ajudar a gente nessa jornada de mudar esse mercado, transformar esse mercado. Quando vocês começaram? A gente começou com uma ideia em 2016, né, eu e meus dois sócios, né. A gente é amigo de infância, a gente aqui é do interior do Brasil, aqui em Uberaba, Minas Gerais, né? Então, o agro tem essa característica, né? A gente está espalhado pelo Brasil, né? Não está concentrado num lugar só ou nas grandes capitais, né? Então, você tem grandes empresas, grandes negócios acontecendo aí nos rincões do Brasil, né? Com toda essa dificuldade que o deputado comentou, né? De escoamento, para onde isso vai, etc. Mas isso faz parte da realidade do Brasil. Então, a gente começou lá em 2016 como uma ideia, a gente se consolidou em 2018 com o nosso primeiro aporte. Na época, a Bayer, né, Monsanto/Bayer investiu na gente e outras empresas também, e com isso a gente veio construindo a nossa história, né? Alguns anos atrás, as grandes tradings também entraram no nosso board de investidores, né, no nosso hall de investidores, e agora trazendo esses novos players para ajudar a gente a crescer ainda mais. E o que significa essa captação de 90 milhões de reais que vocês fizeram? No que vai ser investido? No que vai ajudar a empresa a crescer? Acho que a gente está separando metade desse montante, a gente vai usar para fortalecer o que a gente já tem feito, né? Ou seja, dar robustez e liquidez para o marketplace que já existe hoje, né? Ou seja, conectando esses compradores e produtores de grãos, milho, soja, sorgo, para eles fazerem os melhores negócios em tempo real, com muita informação, né? Então, fortalecer, usar muito, né? Na área de tecnologia, né, puxando um pouco para o meu lado, eu sou CTO, então eu cuido aqui da parte de tecnologia, então a gente vai investir bastante em inteligência artificial, né, que está mudando as outras indústrias, e eu costumo dizer que o agro ele tem agora um privilégio de pular etapas, né? Então a IA ela vem junto com as outras indústrias, né? Então o agro ficou atrasado em na história da digitalização das indústrias um pouco nos últimos anos, mas com o IA a gente está entrando ao mesmo tempo, né? Então a gente consegue pular algumas etapas, então a gente vai investir boa parte em inteligência artificial para melhorar o dia a dia, né? Não como hype, mas para de fato gerar valor para o produtor na ponta, gerar eficiência para as empresas que a gente atua. E também as outras soluções que a gente já tem hoje, de barter, back-office, etc. E o restante, né, a outra metade, é para a gente entrar de cabeça no mundo financeiro, né? Então, a parte fintech da Grão, né? Então, a gente fala que agora a gente chama AgFintech, a gente tem o agronegócio, a gente tem a inovação e a tecnologia, né? E agora entrando mais forte no mundo financeiro, e aí metade
desse montante vai ser para potencializar os produtos de cartão de crédito prazo safra que a gente tem hoje, antecipações de recebíveis baseados em contratos futuros que esses produtores já estão fazendo com as empresas, né? Então a gente consegue antecipar um pouco esse valor e com toda a inteligência de mercado, todos os dados que a gente já tem, que está sendo gerado pelo marketplace, a gente consegue fazer isso com bastante assertividade, bastante segurança, né? E eventualmente até atrair outros players do mercado financeiro para fazer isso junto com a gente. E nesse ano a safra de grãos promete ser boa, né? Promete ter um crescimento aí depois um desempenho pior no ano passado. Exatamente, a gente sabe que o mercado de grãos ele varia muito, né? E o agro, a vantagem do agro é que o agro já está acostumado com eventuais altos e baixos, né? Então, e a gente, como startup do agro, a gente também tem essa resiliência. A safra grande, a safra pequena, acaba alterando os preços, né? Mas acompanhando aí as notícias que vocês trazem do dia a dia, tem inúmeros outros fatores que mexem com os preços, né? Guerras tarifárias, variações cambiais, né? Então, o que a gente costuma dizer é que o mercado de grãos no Brasil e o agro no Brasil ainda tem muito para melhorar como eficiência, né? Então, a eficiência ela vai vir, ela vai trazer ganhos, independente se o mercado está melhor, se o mercado está pior, independente do eventual tamanho de safra. Mas é óbvio, né? Quanto mais soja a gente colocar no mercado, quanto mais milho a gente colocar no mercado, maior a chance de negócio, novos players, né? Então, a Grão também fica bastante atento desse lado também. Tá certo. Eu conversei aqui com o Fred Marques, que é cofundador e CTO da Grão Direto. Fred, muito obrigado pela sua participação aqui no Real Time. Boa tarde para você. Obrigado, Marcelo. Boa tarde.